Então, funções trigonométricas. A gente tem aqui o gráfico de uma função seno de x. Esse gráfico ele vai mostrar pra gente os valores e o seno de qualquer valor. X igual a 4, o y vai ser o valor de seno de 4. Entendeu? Aí, tá, beleza. A gente consegue, alterando um pouco a lei de formação, digamos assim, a lei de formação dessa função, a gente acaba mexendo nesse gráfico, que aparentemente é um bando de onda que se repete em um intervalo. Intervalo é um negócio importante que provavelmente ela vai cobrar na prova. Tipo, prática, tipo, de certeza. Intervalo é o período que ele demora até se repetir. Porque se perceber, é um desenho infinito, né? Igualmente, tipo, ele é igual, ele se repete. Aí, quando ele começa a se repetir, ó, ele vai para cima, depois vai para baixo, quando ele chega aqui, ele começa a se repetir. Então é esse desenho que se repete infinitamente. Aí qual é o tamanho, qual é o intervalo, qual é esse período aqui, com essa distância? Essa distância é de 2π. Então a cada 2π ele tem o mesmo desenho, entendeu? A mesma coisa acontece com o gráfico cosseno de x aqui, ó. Eles são bem parecidos, eles são praticamente a mesma coisa, só tem uma diferença. Que é aqui no x igual a zero. No x igual a zero, o cosseno está passando aqui em zero, né? Não, aliás, x igual a zero, o seno está passando aqui no zero e o cosseno está passando aqui no 1. Essa é a diferença deles, mas são bem parecidos. Do que eu estava falando? Calma. Enfim, quando a gente mexe na lei de formação, a gente interfere no gráfico. Por exemplo, se a gente multiplicar o gráfico, o valor de seno de x, o que acontece com o gráfico? O que acontece com o gráfico é que, tipo, a gente percebe que o período ele se manteve, né? O intervalo ele se manteve, porque, ó, ele começa, vai para cima, vai para baixo, aí ele começa a repetir no mesmo ponto que o gráfico anterior, né? Com o gráfico de seno de x. Então ele tem o mesmo. Eu não lembro o termo, se é período ou intervalo. Eu tô vacilando nessa, foi mal. O que aconteceu? Ele ficou mais aberto, digamos assim. A gente está multiplicando por 3, certo? E aqui, olha onde tem o ápice dele, onde é o mais alto dele. No 3. No y igual a 3. É o valor máximo que ele pode chegar. E o mais baixo? No menos 3. Entendeu? Então, quando a gente multiplica aqui embaixo, a gente meio que determina um valor mais alto e mais baixo. O intervalo de valores que esse gráfico vai alcançar, que essa função vai alcançar. E se a gente multiplicar o valor de x dentro do seno, o que vai acontecer com o gráfico? Calma. Pronto. O que acontece com o gráfico? Ele continua com o mesmo intervalo, ele vai de 1 a menos 1, continua. Só que acontece, o período dele diminui. Você vê que, ó, o desenho dele acaba aqui, ó. Aqui no... Deixa eu tentar clicar aqui. No 1,57 e os caralho aqui. Aí se a gente parar pra analisar, aqui, ó. Tipo, ele... O gráfico original, né, o seno de x, ele demora 2π até começar a se repetir. Esse aqui demora bem menos para começar a se repetir. Quantas vezes esse aqui cabe dentro desse aqui? Tipo, quantas vezes o seno de 4x se repete até chegar aqui no 2π? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. 4x, seno de 4x, ele fica 4 vezes, o período dele fica 4 vezes menor. Então, se a gente tem no seno x um período de 2π,
a gente vai ter no seno de 4x um período de 2π sobre 4, ou seja, π sobre 2. Entendeu? O intervalo dele diminui. O que acontece se a gente somar alguma coisa ao seno de x? Tipo, seno, 7 mais seno de x. A gente vai, meio que, não é a palavra certa, porque tem os termos certos que eu não tenho de cabeça, eu tenho que estudar isso. Eu acho, se não me engano, é translação. A gente meio que pega e joga ele pra cima. A gente pega o gráfico e joga pra cima. Quanto pra cima? Em 7. Tipo, se aqui na origem ele tá cortando aqui em 0, aqui ele vai estar cortando em 7. Aqui, ó. 0, 7. Entendeu? Se antes o valor máximo que ele chegava era 1, agora o valor máximo que ele chega é 8. 1 mais 8. Se o valor mínimo antes era menos 1, agora é mais 6. Porque somou 7. Entendeu? Você joga o gráfico para cima. E se a gente misturar tudo? Eu não testei, não botei isso aqui. Ó, vamos somar 7, multiplicar por 3 e multiplicar por 4. Ó, a bagunça que vai ficar. Então vai ser 7. Nossa, esse vídeo tá com 6 minutos. Puta merda. O vídeo total. 7 mais 3 vezes seno de 4x. Aqui. A gente jogou ele pra cima, aumentou 7 nele, né? Ou seja, aqui o 0, ele cortou o eixo vertical antes no 0, no y igual a 0, agora ele cortou no y igual a 7. Ele ficou mais curto o período dele, porque aqui dentro a gente multiplicou ele por 4, então aqui o período dele é 2π sobre 4, π sobre 2. Então até aqui, quando ele começa a repetir, é o 2π, é o π sobre 2. E ele ficou maior, porque o intervalo dele aumentou. Né? Tipo, se a gente comparar aqui, ó. Cadê? Esse aqui. Não, esse aqui. Se comparar com antes, ele ia do 8 ao 6, sempre. Do 8 ao 6. Agora ele vai do 10 ao 5. Não, ao 4. Por quê? Porque aqui ele tá multiplicando por 3 o seno. Então o que vai fazer? Ao invés de ir só até o 8, né, de 7 a 8, ele vai de 7 a 10. 7 mais 3, 10. E ele vai, ao invés de ir só até o 6, ele vai ter o 4. 7 menos 3, 4. Entendeu? É isso que somar, multiplicar o seno, multiplicar o x, alteram no gráfico da função. Tudo isso que eu mostrei que acontece no seno, acontece também no cosseno. Tipo, se a gente pegar o cosseno e multiplicar por 3, ele vai ficar com um período mais curto. Se a gente... Aliás, um período mais curto não, desculpa. Se a gente multiplicar o cosseno de x por 3, ele vai aumentar o intervalo dele. Se a gente multiplicar o x por 4, vai diminuir o período dele. Se a gente somar 7, ele vai jogar o cosseno para cima. É a mesma coisa.